Fala galera, tudo bem? Fim de jogo aqui, ó, Neoquímica Arena, Corinthians 1/0. Uma vitória obrigatória do Corinthians, né? Obrigatória, precisava passar pelo time da Série C, mas um tanto quanto burocrática, eu diria até preguiçosa do Corinthians. E tem um motivo. O Diniz optou aí pelos titulares, praticamente todos os titulares de novo em campo. E aí, sexto jogo seguido dos titulares, que já estão ali cansados e tal. Sabe que o brasileiro no domingo é um jogo grande, importante contra o Botafogo. E aí jogaram daquela maneira burocrática e tudo mais. É bastante compreensível. Para mim, o que não compreende é não colocar os reservas hoje, que certamente teriam mais vontade de jogar, fariam desse jogo aí uma grande Copa do Mundo. E não é por acaso, né? Depois que entraram Caio César, Zaccaria Labiat, o próprio Dieguinho, enfim, o time entrou com mais vontade, jogadores com mais vontade, passou a criar mais. E aí saiu o gol do Yuri Alberto. Aliás, ele estava num jejum, hein? Eram 9 jogos sem fazer gol. Fim do jejum agora de Yuri Alberto, que voltou a marcar com a camisa do Corinthians. Mas é isso, obrigação feita, era obrigação, mas ela foi feita com uma certa preguiça, é verdade, hein? Hoje eu demorei um pouco para colocar meu vídeo na vitória do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Ganhamos de 1-0 do Barra, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês aí. Ei, soberanas ou soberanos da Vila Sônia, como queiram elas ou eles. Falar uma coisa pra vocês, velho. Time grande, é nóis, caralho. Pronto, falei. Vai, Corinthians. Soberanas, tchau. Soberanos ou Anas, só o ano que vem Copa do Brasil pra vocês, viu? Aguenta nós. Vai, Corinthians. Parabéns ao Corinthians, parabéns ao Roberto, o monstro sagrado, fez o gol de 1-0, 51 gols dentro da Neoquímica Arena, 82 gols na carreira, me ultrapassou, é o 24º artilheiro do Corinthians. O Corinthians teve o Garro como um grande jogador, e o Yuri Alberto, eu acho que precisava mais, eu acho que o Fernando Diniz demorou muito para colocar o Caio César, o Dieguinho, e quando colocou, melhorou muito com o Matheus Bidu, ganhou o jogo, classificou. O Corinthians está na próxima fase da Copa do Brasil. Importantíssimo, Yuri Alberto. Eu te amo, Yuri Alberto. Eu adoro você. Você é o cara, irmão. Pô, matou o jejum, pum, pá. Já tá sem jejum. Agora, próximo jogo, faz gol com tranquilidade. Saiu na cara do goleiro, pum. Ô Garro, você teve 4 faltas para fazer gol. Deveria ter feito. Parabéns ao Corinthians. Diga-se de passagem, e o Memphis não jogou. Bora lá, porque terminou na Neoquímica Arena, pessoal. Corinthians 1/0. Classificado, ok, é verdade. Porém, poderia ter sido muito mais fácil e simples do que foi. O Corinthians ele não pode se dar o luxo, rapaziada, de perder o tanto de chances que ele perdeu e errar o tanto que ele errou, como na noite de hoje. Cara, na boa, o Corinthians ele fez uma partida bem abaixo, apesar das grandes chances que ele criou. A impressão que eu tive é que o time entrou de barriga cheia, pensando que poderia vencer a qualquer momento. Em muitos momentos, a desatenção fez o time errar bastante. Em outros, a própria displicência jogava contra. Sim, em determinados momentos o Corinthians foi displicente, sim. No começo do primeiro tempo, um time morno, aumentou o ritmo, é verdade, da metade para frente, teve chances para abrir o placar, bola na trave ali com Garro, o próprio Yuri Alberto teve pelo menos 3 boas chances para fazer um gol e para variar acabou desperdiçando. No segundo tempo, pessoal, o time estava numa tiriça desgraçada até a entrada do Caio César, que entrou e melhorou muito o time do Corinthians. Aí voltou a criar, o goleiro dos caras fazendo boas defesas, o próprio Gabriel Paulista deu uma sapatada de fora da área, a bola explodiu na trave, ia fazendo um golaço, mas com todo respeito, rapaziada, do outro lado lá, era o Barra, mano, time de Série C do Campeonato Brasileiro, mano. A questão não é ser chato em reclamar mesmo na vitória e consequentemente classificado. É analisar o que foi o jogo, pessoal, analisar o que aconteceu. E esse tipo de postura do Corinthians pode ou poderá custar muito caro. Tem que ter atenção e tem que jogar com seriedade. Por que não entrou com a Pitite que entrou contra o São Paulo no domingo, cara?
Tem que jogar assim sempre o Corinthians. Não é porque é o adversário de Série C, que já tinha feito uma vitória no jogo de ida, que tem que meio que amolecer e achar que o jogo tá ganho não, mano. Tem que ter atenção, hein, rapaziada. Ei, Xixi, Sgabi, aprende com quem tá no campeonato da Copa do Brasil, deixa com o Corinthians, porque aqui o Barra foi mais difícil que o São Paulo. Foi uma dificuldade tremenda, mas aqui deixa com quem sabe e como comandar a Copa do Brasil. E é o campeão, hein? O atual campeão é o Corinthians, tá aí, ó. 1-0, gol do Yuri! O Corinthians entra, né? O Corinthians entra com as duas linhas de 4, ataca novamente com linha de 3, com o ala, principalmente o ala encostando com os dois zagueiros, né? Com os dois zagueiros, e aí o esquema é o mesmo, tá? Com o Liger indo por dentro, o Bidon indo por dentro, o Mateuzinho passando, mas hoje eu vi algo muito interessante. O triângulo do Diniz, ele não passa só pelo Garro. Cara, hoje teve um jogador que se destacou tanto quanto o Garro. Você vê que pós-jogo é assim, né, cara? Tem jogo que a gente vai acabar com o jogador. No sentido assim, acabar no sentido de críticas, mas não na maldade. E tem jogo, a Fiel tá numa maldade, e tem jogo que a gente vai elogiar. Então teve um jogador hoje que fez os triângulos do Diniz o tempo todo, e que para mim foi o segundo melhor jogador do Corinthians na partida depois de Rodrigo Garro, que se chama Alan. É impressionante, né, como o Alan jogou bem hoje. Então a gente viu Alan, Bidon e Mateuzinho, triângulo. Alan e os dois zagueiros, triângulo. Alan vindo para... Cara, é impressionante como a gente teve, né, o Alan fazendo triângulos o tempo todo. Alan por dentro, fazendo triângulo junto com Garro e Linger, junto com Garro e Bidon. Cara, o Alan hoje, e foi, eu vou te falar, hein, achei bem interessante, porque o Corinthians teve quase 90% de posse de bola no primeiro tempo, e muito por causa disso, por conta dessas triangulações, porque o Garro, por exemplo, ele chegou a buscar a bola nos pés dos zagueiros fazendo triângulo, só que você tendo o Alan para também fazer isso, cara, você dobrou posse de bola, porque o Alan fez isso com excelência hoje. O Alan fez esses triângulos, tá? Esses triângulos. Então a gente viu um Alan jogando muita bola depois do Garro, para mim, o melhor jogador do Corinthians na partida. Então, com os triângulos, né, o Corinthians dominou o Barra em todos os sentidos. Tecnicamente, taticamente, o que o Barra fez simplesmente foi jogar atrás da linha da bola, meter uma retranca, um time sem velocidade, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, um time que voltou com um pouco mais de velocidade, com as substituições ali que o técnico do Barra acabou fazendo, mas o Corinthians dominou o jogo e só não abriu o marcador no primeiro tempo porque pecou demais nas finalizações. Um time muito afoito finalizando, né? O Mateuzinho finalizando em momentos que não era para finalizar. O Garro, ele, apesar de ser um jogador assim que está em alto nível de enfiadas de bola, ele não curte muito o gol, né? Ele teve, quantas oportunidades ele teve de fazer um gol de falta hoje? Mas foi o melhor jogador do time, tá? Só estou analisando na questão de finalização. E o Yuri Alberto, o pior de todos, né? Em nível de finalizações. Ainda bem que ele fez esse gol no final para trazer um pouco de confiança para ele, porque o Yuri Alberto, ele não tem um drible, né? Quantas bolas ali foram enfiadas para ele em diagonal que ele poderia simplesmente cortar o zagueiro que vinha babando e bater de direita. Então, assim, foi um primeiro tempo assim bem grotesco, né, do Yuri Alberto. E aí o Corinthians não venceu, já podia ter eliminado o Barra já na primeira etapa, né? Não vence por conta dessa questão aí, envolvendo aí o Yuri Alberto perdendo muitos gols. No segundo tempo, né, o jogo começa a ficar um pouquinho perigoso, né? Começou a ficar uma barra o jogo. Eu já comecei a ficar meio tenso já, porque o que acontece? O Corinthians só não perdeu, não se complicou, ou não perdeu o jogo, né, por alguns motivos simples. O time do Barra, os caras não sabem o que fazem com a bola.
Os caras erram domínio, não sabem conduzir uma bola. Nós estamos falando de um time bem ruim, tecnicamente. Os únicos jogadores do Barra ali que se salvam é o goleiro, né, o Everton, o zagueiro ali, o alemão, que não é ruim, e o camisa 10, que é tipo um Carrídio. Ele não consegue correr, mas ninguém rouba a bola dele também. O cara conhece, o Gabriel, né, camisa 10, conhece do assunto. Só que não é jogador pro Corinthians, tá, gente? Porque fisicamente ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não é nível Série A, o camisa 10 do Barra. Mas é um jogador que é o seguinte, protege a bola, ninguém toma a bola dele. É tipo o Carrídio hoje. Ninguém toma a bola do Carrídio, mas não convide o Carrídio para ficar correndo. Cara, e nós tomamos aí, né, alguns contra-ataques, tá? Alguns contra-ataques. O Michel falou que aquele camisa 10 deles é interessante mesmo, mas não é pro Corinthians, tá, gente? Não vamos nos empolgar. É diferente eu analisar que o camisa 10 deles, tecnicamente o cara é bom. É o tipo de cara que no futebol ele vai se destacar. Você jogou a bola para ele, meu irmão, ele dá óbito na bola, ele sabe o que faz com a bola. Tô eu aqui, velho. Ele sabe o que faz com a bola, mas não é pra Série A porque ele não tem físico para isso, tá? E aí o jogo começa a ficar perigoso, né? Se o Diniz, para mim, erra na escalação, ele acerta nas substituições. Porque o que faltava para o Corinthians no jogo de hoje? Velocidade. E é o que ele coloca. Bidu e Caio César. Aliás, devem ser os dois jogadores mais velozes do elenco corintiano. Bidu e Caio César. Ele põe o Bidu no Angileri, que fez um jogo bem medíocre, o Angileri, uma preguiça violenta. Cara, o Angileri, esse camarada, velho, eu não sei o que ele pode nos entregar até o final do ano. Mas eu falo pra vocês que eu não torço durante o jogo praticamente, né? Claro que não é verdade isso, porque não tem como, né? A gente torce, mas digo assim, eu priorizo analisar o jogo pra vocês. Então, eu fico de olho no jogador sem bola. Pô, o Angileri tava preguiçoso. Teve um lance que ele foi pra frente, ele perdeu a bola e não voltou. O Diniz ficou revoltado. O repórter na beira do campo não falou nesse momento, ele não avisou. Mas o Diniz ficou revoltado. E eu fiquei com ele umas 2 vezes. Cara, ele tava andando pra voltar, o Angileri. Enfim, péssima partida do Angileri. Acho que só perde pro André. Né? O Roberto falou que viu, ó. Né? Então, quando a gente analisa, né, o jogo também sem a bola, é importante. Então, gente, vai deixando o like aqui, vamos melhorar. E aí, Fê, o que você achou da partida do Coringão? Concordo com o Samir e com alguns comentários aí dos corintianos, da mídia corintiana. O Corinthians ganhou, mas é de deixar aquele alerta, aquele puxão de orelha. Poderia ter complicado uma partida que em si era fácil. Não que a partida foi difícil, o Corinthians dominou do início ao final, mas é aquilo, se você não faz o gol, a vitória, querida, a classificação, o avanço, o título só vem com um gol. Não adianta você dominar do início ao fim e não marcar gol. Yuri Alberto pecando muito na finalização, mas marcou dele, falei no vídeo anterior que ele ganha confiança agora, principalmente Memphis voltando, mas é aquilo, e aí se o Memphis não fica? A gente sabe quem era o Yuri Alberto sem o Memphis, quando o Memphis chega, tira aquela carga, aquela pressão de cima do Yuri, o Yuri deslancha de marcar gol, né? Mas marcou dele um gol difícil, um gol importante. Garro Prime está de volta. Desde que Diniz chegou, acho que a melhor notícia para nós dentro de campo é a volta de Rodrigo Garro. Garro estava sumido. Garro parecia que estava no mundo da lua. Garro voltou a pegar a bola, colocar no pé e fazer esse Corinthians jogar. E aí quando entra Caio César, Bidu, o Corinthians muda, né? Ganha velocidade, o Corinthians dominou muito bem a partida. O Lingard também vem se destacando aos poucos, aí ganhando cada vez mais confiança, cada vez mais parecendo que joga muito tempo no Brasil. Precisa melhorar ali no físico, questão de marcação não é muito a dele. Mas gostei da partida do Corinthians em si. O Alan também fez uma partida interessante, a zaga muito confiante. Teve até uma treta, uma rixa ali do Diniz com o Gabriel Paulista. A gente trouxe no vídeo anterior um pouquinho sobre isso. Se você quiser, vai lá assistir depois.
mas que isso fique dentro de campo, né? O Diniz já se soltando um pouquinho mais, mas a gente já vê características do Diniz nesse time, triangulação. O Corinthians ganhou com autoridade, mas é aquilo, o time do Barra é fraco. Agora, para as próximas partidas, entrando aí em oitavas de final e tudo mais, Corinthians buscando o penta, precisa ficar mais alerta. Eu acho que em alguns momentos os jogadores até tiraram um pouquinho o pé ali, controlou a partida, mas era aquele jogo perigoso. Tomasse um gol ali, a coisa ia ficar feia. Mas é aquilo, classificado, é isso que importa, 1-0, Corinthians vence as duas partidas e está na próxima fase da Copa do Brasil. O que você achou da partida? Comenta aí quem foi o destaque para você. Acredita no título da Copa do Brasil? Se inscreva aí no canal, comenta, aquele like que ajuda a gente demais, clica aqui no joinha que ajuda você que está feliz aí, deixa esse like, até o próximo vídeo, valeu!